galera do meu canal, eu sempre quis falar isso. Gente, eu nunca gravei uma videoaula, essa é a primeira videoaula da minha vida, então vocês vão ter que ter paciência com o que vai acontecer nisso aqui, tá? Vamos com fé em Deus, segura a mão de Deus e vamos lá. A aula de hoje é sobre cartografia, que é um dos temas da geografia, digamos que principais, né? Quando a gente fala de geografia, a gente lembra de quê? Mapa, né? E a cartografia é o estudo dos mapas. Mas antes da gente entrar nos conceitos da cartografia, eu quero que vocês entendam o processo da geografia até chegar nos dias de hoje, tá bom? Como que a geografia chegou até aqui, até ser esse estudo da geografia? A geografia ela começou na Grécia, quando os gregos tinham necessidade de mapear o território deles, só que muito mais voltado para a agricultura, de onde tinha rio, os solos férteis, as modificações do clima, e tudo isso eles anotavam. Não eram mapas como os que a gente tem hoje em dia, mas eram mapas, era a forma que eles tinham de descrever a Terra. Mais na frente, no auge do Império Romano, quem tomou de conta da geografia foram eles, os romanos. E aí já eram as informações muito mais voltadas para o cunho de guerra, de colonização territorial, de mapear quem estava ali em volta deles, os portos. Então era mais voltado para esse cunho, já não era tanto de solos, de clima e tudo mais. Clima também, porque né, a gente sabe como que Napoleão perdeu uma guerra. Ok. E aí depois os árabes tomaram de conta desse estudo, e aí até chegar nas escolas francesas, na década de 30, no século 20, que aí era uma questão mais de possibilismo, de como as decisões que o homem tomava mudavam ou moldava uma cultura, ok? E aí, com o passar dos anos, a gente chegou no que a geografia é hoje, que é o estudo do homem e do meio, do espaço que a gente vive, essas relações entre homem, natureza, o que a sociedade vem se modificando, os aspectos físicos e humanos, econômicos e políticos, ok? Então, a geografia é isso, e isso muitas vezes se transpõe em mapas, tá? E aí a gente chega o quê? Na cartografia, que é o estudo dos mapas. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um mapa mental, né? Então, tá aqui o primeiro conceito desse mapa mental, que é o conceito de cartografia, o conjunto de estudos, operações científicas, técnicas e artísticas que orientam a elaboração de um mapa. Copia aí, vou ficar fazendo a pose enquanto vocês pausam. E aí a gente chega nas projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? É apenas o modo como a gente desenha um mapa. E essas projeções, elas tentam minimizar as distorções que a gente tem. A gente está tentando colocar um globo num plano. Então, isso sempre vai acontecer de uma forma distorcida. Outra coisa, o sul e o norte, ele é apenas para a gente ter uma noção. Mas o globo não está assim parado lá no universo, o sul e o norte. Ele está de qualquer jeito, gente. Tá? A gente só coloca o norte em cima e o sul embaixo porque os países mais fortes, né, digamos assim, estão no hemisfério norte. E aí eles acham fodões, então eles estão lá em cima, ok? Para ficar isso aqui mais visível, depois eu vou chamar um videozinho para vocês entenderem um pouco, tá bom? Aqui nós temos as três projeções que são mais conhecidas. A projeção cilíndrica, que é o globo em volta de um cilindro. A projeção cônica, que é o globo e um cone em cima. Então, a projeção vai ser só a parte de cima aqui do cone. E a projeção plana ou azimutal, que é a mais conhecida, talvez. Na verdade, a cilíndrica ela é mais usada, porque foi feita pelo Mercator, que é um dos geógrafos, né, que conseguiu mais transparecer o mapa mundi de uma forma sem tanta distorção, mas depois dessa é a projeção plana ou azimutal. Gente, a Terra não é plana, tá? Só essa projeção que é. Ok? É bom que vocês anotem isso no mapa mental de vocês. Os tipos de projeção. E chamo o videozinho para vocês verem as distorções das terras. Da Terra. Eu quero ver você dançar.
Anota aí os tipos de projeção e eu vou ficar fazendo pose. Chegamos agora no conceito de escalas. Gente, o que é a escala de um mapa? É o tanto que o mapa foi reduzido para caber naquela figura. A gente tem uma projeção muito grande e ela vai se reduzindo. Todo mapa ele tem que ter uma escala indicando quanto aquele território foi reduzido, ok? Então vamos no exemplo. Se a gente tem 1:500, quer dizer que a cada 1 centímetros ele equivale a 500 centímetros na realidade, ok? Então, quando a gente está vendo um mapazinho lá, uma escalinha de 1:500, ela significa isso. A escala é apenas o quanto aquele mapa foi reduzido, tá? É a projeção da realidade naquela figura em centímetros, ok? Então, vamos anotar aí o conceito também de escala. A pose para ficar pausada. A gente chegou na parte da aula que talvez seja a parte um pouco mais difícil da gente imaginar, porque ela tem um pouco de abstração. Eu preciso um pouco da imaginação de vocês, ok? São as curvas de nível. O que é a curva de nível? Ela é o modo que a gente desenha um relevo tridimensional, tá? Então vamos imaginar as serras aqui do Brasil. No Brasil não tem montanhas, ok? Gente, nem contesta, não tem montanha. Se vocês ouvirem isso aí, tá errado. Vamos imaginar uma serra de 400 metros. Então, tá lá a serra, 400 metros. Como que a gente vai desenhar isso? Num gráfico. Imagina um gráfico e imagina um relevo. A gente precisa desenhar em pontinhos que a cada 100 metros passe por um ponto, uma linha, ok? E aí depois a gente divide isso. Igual tá no desenho aqui do slide. Vocês estão vendo? É como se você desmembrasse um relevo, tá? Vou pegar esse aqui, que é um exemplo que eu tenho aqui em casa. Tá vendo esse aqui? Vamos fingir que isso aqui é um relevo. Olha aqui como ele tá reparticionado. Vamos fingir que cada um desse aqui, ó, é 100 metros. E aí ele tá dividido, ok? Meu Deus, o negócio tá caindo. Erros. Gente, o negócio desmontou da base, mas vamos lá. Continuando. Olha aqui em cima, tá vendo? Ele vai do menor para o maior e ele vai obedecendo as inclinações, tá vendo? Ó, finge que isso aqui é um relevo. Tá dando para entender? Isso são as curvas de nível. É cada nível de um relevo, ok? Então, vamos passar para o outro slide. Gente, olha aqui outro exemplo de curvas de nível. Aquela hora eu falei 100 metros, era um exemplo, tá, gente? No enunciado lá vai estar quantos metros vai estar cada relevo, ok? Que a gente vai desmembrar. Esse daí tá a cada 20 metros. Então, é um relevo que vai de 100 a 200 metros. E aí, a cada linha dessa, a gente tem 20 metros, ok? E olha ali embaixo, como ela está sendo representada. Vocês percebem a diferença de cores? Existe um padrão de cores que a gente define em mapas de relevo, tá? De forma que a parte marrom, assim, ela fica um pouco mais em cima, para dar aquela questão de profundidade, sabe? Quando você olha assim e pensa, tá aprofundando o negócio, ok? Então, esse slide aqui mostra as duas fases da curva de nível, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, porque eu não tenho como desenhar aqui igual eu desenho na sala de aula. Mas vamos lá. Vamos resolver um exercício de curva de nível para vocês verem? Olha aí, a gente tem a região X, Y e Z. Então, as curvas de nível aí, ok? São 3 regiões diferentes. E ali embaixo, a gente tem assim, a partir das curvas de nível, elabora-se 3 perfis topográficos, numerados de 1 a 3. O perfil topográfico, gente, é o desenho do relevo, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente resolve uma questão dessa? Desenhando. A gente precisa desenhar nesse momento, tá? Então, aqui, vamos anotar assim, ó, X, Y e Z, ok? Vamos começar a desenhar a X?
primeiro a gente analisa. Na região X, a gente começa aqui, ó, nesse canto. Nós temos ali uma região de 500, depois uma região de 400, depois 300, depois 200. Aí lá no meio continua 200. Depois vai para 300, depois 400, depois 600. Então, vocês perceberam que foi caindo ao invés de subir? Então, ela é um buraco, gente. Vamos lá? Ela vai ser assim, ó. Ela tava no 300, aí ela foi pro 400, aí ela foi pro 200, ela foi pro 100. Não, ela continuou no 200. 200, aí 300, 400, blá, 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 um buraco, ok? Então, a gente tem a região X aí, assim, tá? Um buraquinho. E agora nós temos a região Y. Ela começa no 100, vai pro 200, depois 300, 400, 500 e 600. E aí ela quebra ali, né? Então, ela é um morro, assim. Vocês estão entendendo? Olha isso aqui, ok? E a gente tem a região Z, que começa no 100, vai para o 200, 300, 400, 500, 600 e ali ela tem um outro morro. Vocês percebem que são dois topos aí? Tem dois morrinhos, ó. E os dois têm mais ou menos o mesmo topo. A diferença é de 100 metros. Então, ela tem dois morros. Que começa embaixo e outro um pouquinho assim. Ficou assim. Os três perfis X, Y e Z. E aí, agora tá um pouquinho assim que você se engana, porque você tem que ordenar isso em 1, 2 e 3, ok? Passou o carro do ovo. Então, vamos lá. Então, a gente tem isso aqui, né? E lá na ordem, esse aqui tá no 3, esse aqui tá no 1 e esse aqui tá no 2. Estão vendo? Dá pra ver aqui direitinho? Então, a alternativa certa é a D, tá bom? Letra D. Viu? Não é difícil, basta desenhar. Você só tem que entender que a parte do relevo 500 é maior do que 400, maior do que 300, e aí se for descendo é um buraco, ok? Deu para entender? Eu espero que sim. E vamos anotar então os conceitos de curva de nível, tá? Tem que desenhar, mozinhos. Vamos lá. A gente coloca o conceito e os desenhos. Pausa para vocês desenharem. Pronto, a gente está chegando no último tópico da aula, que são os tipos de mapa. A gente precisa aprender a ver um mapa, identificar as informações que aquele mapa traz pra gente. Muitas vezes, nas questões do Enem, as informações já estão no próprio mapa. Só de ler o enunciado e o mapa, você já tem a resposta. Você não precisa pensar muito, você não precisa saber inúmeros conceitos. Basta uma análise. Então, a gente vai aprender a olhar cada mapa, tá? Aqui a gente tem um mapa físico. O que é um mapa físico? O mapa físico, ele te traz aspectos de paisagem, né? Que é o relevo, vegetação. Então, são mapas que eles mostram o que está acontecendo no meio. Um clima. Lembre que clima é diferente de tempo, tá? Então, é um mapa de clima, é um mapa de vegetação, é um mapa de paisagem, tá bom? Isso é o aspecto físico, é o que a gente vê e sente, tá bom? Nós temos um mapa político. O mapa político é esse bem conhecido, dividido em territórios, tá? O que é território, gente, para geografia? Território ele tem muito a ver com poder. Cada estado, cada país, ele pertence a uma pessoa, certo? Tem uma pessoa que manda mais lá. Eu ia falar uma coisa aqui para meter o pau, mas vamos deixar que isso aqui vai ficar gravado, não posso. Mas vamos lá. Vamos fingir que aqui no Brasil tem gente que manda. Tem um governante lá que manda, né? Então, isso até me estressa. Voltando. O território, ele tem a ver com poder. Alguém manda naquele lugar. Então, para isso, o mundo precisa ser dividido em territórios, tá? Seja estados, países.
A sua casa, por exemplo, é um território do seu pai, da sua mãe, de quem manda ali. Tem um líder que manda. Então, se o vizinho pular o muro, você já vai achar ruim. Então, não pode, né? Então, essa delimitação de lugar é o território. E o mapa político, ele é para isso, para delimitar territórios, tá bom? Os mapas temáticos, eles são mapas que trazem algo específico, alguma informação específica, uma dinâmica ali de alguma coisa que está acontecendo naquele território, ok? Esses mapas, geralmente, eles carregam muitos símbolos e tem que estar na legenda para vocês saberem o que é. Quando não tem legenda, o que acontece? Esse mapa, por exemplo, ele mostra as estradas do Goiás, tá? As linhas vermelhas, elas são estradas principais que estão pavimentadas. As amarelas não estão tão pavimentadas. As amarelas em tracinhos, elas são estradas de chão. Como você sabe disso? É uma regra, tá? São regras que tem nos mapas, ok? Então, quando não tem uma legenda, o mapa ele já segue uma regra. Por exemplo, para colocar um rio, tá dizendo ali que tá passando um rio, vai ter uma linha azul, ok? Então, são regras que seguem, mas esses mapas, eles geralmente têm muitos símbolos e têm legendas, tá bom? Olha esse mapa turístico. Esse mapa turístico é um exemplo de mapa temático. Ele tá ali te mostrando as regiões do Goiás, tá? O que cada região dá para o turismo, ok? Analisem esse mapa aí direitinho. Perceba que ele tem orientação, perceba que ele tem legenda, ele tem título, ele tem ali os símbolos do governo, tá bom? Observem direitinho esse mapa. Esse é um mapa temático. Agora nós temos que saber o quê? Mapas quantitativos. Mapas quantitativos caem muito nas provas, tá? E o que é um mapa quantitativo? Ele está querendo te dar uma informação de quantidade, ok? De quanto tem ali em alguma coisa. Uma quantidade de chuva, uma quantidade de população, uma quantidade de indústrias, ok? Então ele está preocupado com um número, ok? Ele vai te trazer números. Esses mapas aí bem distorcidos, eles são quantitativos. Olha aí, vamos dar uma analisada. Eles são feios, são, mas eles estão trazendo informações. A gente tem ali agricultura familiar. Percebe o inchaço ali no Nordeste. Aí a gente tem população. Percebe o inchaço no Sudeste. A produção agrícola. Ali, ó, no Centro-Oeste, no Sudeste. O Norte vazio. Densidade. O país bem populoso no Norte, bem vazio, quase sequinho, igual a professora Andressa. Nós temos mortalidade infantil. Aí no país todo é um pouco igual, mas no Nordeste é maior, ok? Vocês conseguem entender esse tipo de mapa? Esse é um mapa quantitativo, que visualmente não é tão bonitinho, mas ele traz informações de quantidade. Então, ele responde perguntas. E esse mapa aqui? Esse mapa é um mapa político, certo? Ok. Mas ele também é um mapa quantitativo. Ele está te trazendo em quantidade a população de cada lugar. Vamos supor que cada país fosse proporcional à sua população. Olha a Índia, o quanto tá gigante. O Brasil tá mais ou menos do tamanho dele, mas não tanto. Vejam as proporções aí. Alguns países diminuíram também, outros aumentaram. Então, ele está te trazendo aí as informações da população de cada país, tá? E nesses tipos de mapa, acontece uma distorção do real, tá? Mas é porque ele quer te trazer uma informação específica. E os mapas qualitativos? Os mapas qualitativos, diferente do quantitativo, ele quer te chamar a atenção para elementos, ele quer dar qualidade às coisas. Então, ele vai trazer uma simbologia própria, cores, ele tem que ter legenda, tá? Então, vocês vão analisar agora aqui exemplos de mapas qualitativos, tá? Ele te traz informações de indústria, de paisagem, de agricultura, elementos da agricultura, o que cada região move na agricultura. Então, ele vai ter os símbolozinhos ali de que cada região tá trazendo, ok? Então, diferente do qualitativo, ele não responde em quantidade,
Ele responde em qualidade, em conteúdo, ok? Um mapa de distribuição. O nome já diz, né? Ele tá ali distribuindo coisas, seja elementos da agricultura, seja população. Esse daqui mesmo é um fluxo migratório de pessoas, né? Então, ele tá ali movimentando o fluxo de pessoas e ele tá mostrando de onde tá indo pessoa para lá, pessoa para cá, a quantidade, ok? Também ele tem cores diferentes, os elementos são personagenzinhos, aí não muda, porque são pessoas, né? Mas ele tem ali um fluxo, ok? Então, esse é um mapa de distribuição. Aí nós temos também esse exemplo de indústrias, né? Que aí tem aí a distribuição de ferro, de metais, de chumbo, de magnésio, e ele está mostrando em cada região tanto que isso é distribuído de forma de símbolos, ok? Símbolos e cores. Anotem aí, então, os tipos de mapa. Vou fazer outra pose, já não sei mais que pose. Ai, não vai pegar. Galerinha, por fim, vamos resolver uma questão aqui que caiu no Enem do ano retrasado, tá bom? Para vocês verem como que cai um pouquinho da cartografia aqui no Enem. A anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida. Gravem essa informação. De forma a realçar o tema. Então, o que ele quer dizer? Que a anamorfose é uma projeção cartográfica que distorce e realça o tema. O tema tá livre, o tema do título lá, ok? A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Lembra que eu falei disso na parte de mapas quantitativos, não lembra? Ok. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Gente, eu falei de anamorfose nessa aula? Não falei, certo? E por que eu não falei? De propósito. Vamos lá. Vocês não sabem o que é anamorfose, né? Com essas informações que ele deu no enunciado, ele já falou o que é. Basta interpretar. O que a gente tem no mapa A? A gente tem uma transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida. Eu não estou vendo nada distorcido aí, gente. Tá mostrando um relevo, certo? Já é idiota, pode cortar. B. Se vocês não soubessem o que era curva de nível, talvez vocês marcassem isso, né? Porque tá ali uma coisa distorcida, não sei o que é, meu Deus do céu, parece pão de açúcar distorcido, meu Deus. Vamos guardar ela então. A gente tem a C, que é um mapa pixelado. Aí tu tá vendo esses Estados Unidos gigante, velho, maior que o Brasil. Aí tá o Brasil ali, pequenininho. Tem as regiões ali que nem mostram os países. Meu Deus do céu, que distorção é essa? Pode ser essa? Ah, mas eu tô em dúvida quando você quer ali aquela curva de nível, né? A letra B. Então vamos guardar as duas. O D. Tem um perfil ali, né? De uma vegetação. O que tem distorcido nisso? Nada. Ah, é. Gente, aquilo ali é uma figura de GPS. Pelo amor de Deus. Se tu achar que tá distorcido, tu não usa GPS tão na tua casa, né? Tu não usa em lugar nenhum. Tu não pega Uber. Porque se tá distorcido, aquilo ali é real. Então já não é. Então a gente tem ali a B e a C, porque a gente fingiu que não sabe o que é curva de nível, né? Então, gente, se você não sabe o que é a B, mas você tem a certeza de que os Estados Unidos tá gigantão, o Brasil tá pequenininho e isso aqui tá distorcido, qual que você ia marcar? A C. Então, o gabarito é a C. Esse mapa aqui de anamorfose é aquele mapa lá esquisitão que eu mostrei, que tá ali o norte fininho, coisa grandão, não sei o que. Esse é um tipo de anamorfose, ok? Então, a gente tem mais uma questão aí respondida. Tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então, baixem, façam e tirem dúvidas com essa professora aqui. Um beijão, eu espero que vocês tenham gostado e acompanhado essa aula. O que ficou confuso? Liga, manda um WhatsApp, grita, tá? Eu tô aqui.
Um beijo, eu tô com saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa, lavem a mão, não obedeçam o presidente. Um beijo, amo vocês. Já ia me esquecendo. Pra que serve essa aula, além do Enem? Gente, pra conquistar o crush. Segue aí as cantadas que você pode usar depois dessa aula. Beijo. Manda pro crush nessa quarentena. Marca o date só depois da quarentena, gente. Bom senso, né?